Quanto mais alto você chega na hierarquia de uma empresa, mais sozinho você está. Vivemos num mundo que você não recebe tantos feedbacks, muito menos feedbacks honestos. Em geral, tem uma overdose de respeito às hierarquias. Com certeza foi uma das dores descobrir ou de enfrentar que eu fiz mais parte do problema do que da solução. Uma das características de grandes líderes é a mentalidade de que a responsabilidade é minha, eu preciso fazer a diferença. Uma grande ilusão que eu às vezes acho realmente absurdo. O líder acha que ele chegou nessa posição porque ele é melhor de todo mundo lá. O líder tem que gostar de pessoas. A empresa não te contrata para viver seu status, para se sentir o cara. O máximo. A empresa te contrata para levar a turma junto com você para fazer os melhores resultados possíveis. Primeiro, a autoconfiança, do meu ponto de vista, ela tem relação com entender que você não é o suprassumo do mundo. E a pessoa autoconfiante, para mim, ela se abre para ouvir, ela valoriza o outro. A mudança começa com você. Ninguém consegue mudar ninguém. Você tem que mudar mesmo e depois você eventualmente impactar com essa mudança outras pessoas. Você sente que tem desafios na sua comunicação executiva? Acesse o link do diagnóstico executivo gratuito que está na descrição desse episódio e descubra o que trava o seu posicionamento estratégico. Olá, líder! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Oratória Executiva. Eu sou Cecília Lima, esse é meu podcast e aqui você encontra quinzenalmente assuntos que vão te ajudar a ganhar autoconfiança, ampliar sua mentalidade e ter uma comunicação que impacta as pessoas. Hoje nós vamos falar de um tema que é muito relevante, mas que poucas pessoas acessam. Quando uma pessoa ela pensa em fala, quero melhorar minha comunicação, as pessoas pensam na fala, pensam numa apresentação, pensam numa reunião. Mas dificilmente elas pensam o que nós comunicamos quando estamos falando que não estão nas palavras ditas. Isso se remete a como você, líder, lida quando você não sabe a resposta. Isso acontece também quando o quanto você tem abertura a ouvir uma pessoa, o quanto você diz que ouve uma ideia, mas nem a considera e já coloca barreiras. Enfim, como você delega, aquilo que a gente comunica enquanto estamos falando, nossas crenças, nossos valores, a nossa autoconfiança. E para a gente desenvolver esse tema, eu tenho aqui comigo um convidado muito especial, que é o Leon Kaiser, que foi executivo durante muito tempo, hoje trabalha com desenvolvimento de líderes e tem uma visão, a gente já conversou antes, uma visão muito interessante para que a gente possa trocar. Seja bem-vindo aqui, Leon. Muito obrigado. É um prazer estar com você. Obrigado pela oportunidade de trocar algumas ideias. Eu que agradeço. Obrigada por aceitar o meu convite. Eu estou conhecendo o Leon presencialmente hoje, mas eu fiquei muito interessada em conversar com ele, porque eu sei que ele tem uma trajetória muito, muito importante no universo corporativo e desse universo tirou aprendizados que valem a vida. Eu acredito que valem a vida mesmo. Então, para a gente começar, Leon, me conta para as pessoas o que Leon Kaiser comunica sobre Leon Kaiser. Leon Kaiser sobre Leon Kaiser. Não tem como esconder meu sotaque, né? Então vamos começar com isso. Eu sou alemão, mas moro há 26 anos agora. Semana que vem vai fazer 26 anos exatamente aqui em Campinas. Eu recebi um convite na época da empresa Bosch, que tem a sede para a América Latina aqui. Eu trabalhei antes uns 10 anos já na Alemanha. Queria fazer uma experiência internacional. Você trabalhava Bosch lá também? Bosch na Alemanha. Mostrei meu interesse em expandir um pouquinho a minha experiência internacional. Tive algumas propostas para mim, mas quando chegou a proposta de ir para o Brasil, eu nem demorei para falar. Verdade? Isso eu quero.
desde sempre tive uma coisa que me atraiu muito na América Latina, Brasil especialmente, tem uma energia boa, tem muito potencial que você pode fazer aqui. E para mim foi interessante porque, né, os alemães têm algumas características, né, e os brasileiros têm outras. Então, essa somatória é muito combinação interessante, né? Essa somatória é muito interessante. interessante. Muito bom. Agora conta também para as pessoas, além de ser um alemão, o que você faz hoje? Hoje eu fui executivo na Bosch até final de 2021. Abri uma consultoria. Depois eu queria sair da Bosch, porque vou explicar eventualmente um pouco depois. Fiz um monte de coisa lá. Eu senti que eu fiz a minha parte. Foi para mim tudo que queria realizar lá. Decidi agora está suficiente. Então, decidi de sair. Eu já tinha começado a fazer mentorias internas para líderes dentro da Bosch. Eu segui nessa ideia. Eu abri uma consultoria junto com mais 2 ex-colegas e nós começamos a trabalhar. E depois tive outros temas que eu entrei num conselho de uma empresa, usando um pouquinho a minha experiência. Então, é isso que eu faço hoje. São conselho e mentorias. Sim, muito bom. E a gente teve uma conversa prévia, né, para a gente definir os temas que a gente ia desenvolver aqui. E você me falou sobre um tópico interessante que eu acredito que possa ser o início da nossa troca, que é a dor do líder. Quais são as dores silenciosas dos líderes, na sua visão, na sua experiência? Acho que tem várias dores e a tendência normalmente é não mostrar essas dores muito para outros, né? Nós vivemos num mundo de mídias sociais e todo mundo tenta criar uma fachada bonita, né? Meu sucesso, minha família maravilhosa, minhas viagens internacionais, meu lifestyle sofisticado, meu sucesso no trabalho também. Faz parte disso. Eu acho uma expectativa tradicional a líder que ele é tipo super-homem ou superwoman, né? Isso obviamente não existe. Mas a gente tenta normalmente manter essa imagem de saber tudo, ter solução para tudo, ser o cara legal com todo mundo e ter uma visão estratégica maravilhosa. Só que por dentro não é bem assim. Uma coisa que para mim foi bastante difícil, quanto mais alto você chega na hierarquia de uma empresa, mais sozinho você está. Você tem uma enorme solidão, você tem poucas pessoas para compartilhar as coisas ou discutir, porque com quem trabalha com você, normalmente a gente tem dificuldade de mostrar vulnerabilidade, né? Com os colegas no mesmo nível, pode ser concorrentes também. Sim. A gente também não quer se abrir tanto para cima, para ser o chefe. Você não quer tem chegar que mostrar firmeza, maturidade, exatamente isso. E eu percebo. Então, essa solidão, eu acho que é uma coisa bem forte, que nas mentorias que eu faço, eu sinto que muitos estão no mesmo barco, né? Outra é que a questão para alguém que já está um pouquinho avançado, pelo menos em pensar sobre a própria maneira de gestão, né? A questão, será que eu sou um bom líder? Será que eu poderia fazer melhor?
Nós vivemos num mundo que você não recebe tantos feedbacks, muito menos feedbacks honestos de alguém, especialmente não de quem trabalha com você, né? Ninguém vai falar, olha, aqui eu acho que você pode fazer diferente, né? Então as pessoas... Também tem medo de chegar no líder. Exatamente. Né? As pessoas muitas vezes falam, tá joia, tudo bem, começam a tentar agradar um pouquinho o chefe, né? Para tirar também uma boa imagem. Essa dúvida, eu pelo menos tive isso bastante, porque, com cada etapa que você tem como líder, quando você começa com, sei lá, uma chefia, é diferente de se torna gerente, depois diretor, vice-presidente, foi o caminho que eu fiz dentro da Bosch. Com cada etapa que você consegue, a dúvida fica, o peso da responsabilidade fica maior, porque você também tem mais pessoas que você pode impactar, influenciar e administrar. Né? Muito bom. Eu tenho na minha experiência, Leon, eu tenho um trabalho bastante significativo com o desenvolvimento de líderes também. E eu, como eu sou especialista em comunicação e oratória, muitas manifestações de insegurança, dessa dor, elas se manifestam na forma como a pessoa fala, como ela lida, como ela centraliza, como ela delega, como ela trata as pessoas muitas vezes. Você acredita que esse sentimento de solidão, talvez associado a uma falta de conhecimento de si mesmo, pode gerar desafios maiores na liderança? Com certeza. Eu acho fundamental. Eu estava durante muito tempo com um certo estilo de liderança. Me conta um pouco dessa sua jornada, que você teve uma mudança. Eu comecei a minha carreira nos anos 90. Né? Então, na época, tive os grandes heróis de grandes visionários, grandes estrategistas nas empresas. Tive o Jack Welch, que foi sinônimo de manager, general manager, CEO maravilhoso, que conseguiu resolver tudo, mas se falou pouco das pessoas envolvidas. Né? Você focou na época muito mais na estratégia, na solução das coisas, e bom manager, falamos assim, foi considerado alguém que definiu a estratégia, que delegou, que fez as pessoas seguir as suas ideias, implementar as suas ideias. Então você era, nos anos 90 ali, você... Foi criado esse tipo de liderança, né? Bastante centralizador, bastante com a ideia, ilusão de ter, ou precisa ter soluções para tudo, e delegar e controlar quase a implementação do que você delegou. Ou seja, autonomia muito limitada para quem trabalhou com você, muito centralizador, muito comando e controle. Né? E você acredita... Quantos anos você tinha, mais ou menos, nessa época? Nessa época, uns 30 e pouco. E você acredita que isso era movido mais, talvez, pelo estilo da liderança que se existia, ou também por questões que são comuns a todas as pessoas, de uma certa insegurança? Se eu abro, eu não consigo, ou falta de conhecimento mesmo? Eu acho que a gente procura nessa fase referências, né? Você começa a ler livros, e você começa a se espelhar em algumas figuras, só que não são muito perto da sua realidade, né? Você começa a plantar alguma coisa na sua cabeça que é difícil de executar e também não faz parte da realidade, simplesmente. Sim, você modelava pessoas, né? Então, minha realidade não é a realidade do Jack Welch, né? A minha realidade é uma outra. E você
precisa uma experiência e eu precisava bastante coisa que começaram a não dar mais certo para refletir sobre E eu. o que não dava certo? O que você começou a perceber? Que depois você vai me contar de um momento de mudança, né? De uma mudança que você passou. Então, quais foram os desafios que você tinha ali no dia a dia mesmo? Na comunicação, na tratativa com as pessoas, até no próprio delegar. O que acontecia que foi trazendo para você assim, preciso fazer algo diferente do que eu venho fazendo? Isso teve a ver com a situação do negócio na época. Então, nós tivemos vários momentos que o negócio não estava bem. E, normalmente, você olhou na situação, a economia é cíclica, um ano ruim, depois vai melhorar, você toma algumas medidas, você coloca estratégias, papapá. Mas chegamos, eu acho, uns 10, 15 anos atrás, no momento que as situações disruptivas começaram a aparecer mais e mais. A situação ficou cada vez mais imprevisível. A gente começou a falar de VUCA, né, de volatilidade, de incerteza, de complexidade, de ambiguidade, que colocou a gente numa situação que percebemos que uma pessoa só não tem as soluções. Você precisa do envolvimento, o engajamento das outras pessoas. Hoje, eu sei que isso se chama inteligência coletiva. Na época, eu senti que falta o envolvimento das pessoas. E faltou eu fiz parte desse problema, porque eles não se engajaram ou não se envolveram. Você era o líder, né? Meu estilo de liderança não convidou eles a participar, mas deixou eles mais fora, mais numa situação, vamos ver, ele manda, né? Vamos ver que ele manda para a gente e nós vamos executar, mas melhor nem falar com ele para não chegar tão perto. As pessoas também, que é uma coisa que acontece até hoje, medo de perder o trabalho, medo de falar alguma coisa que o chefe não gostou e aí receber retaliação e ser tirado da jogada por divergência de ideia. Isso continua até hoje, né? Acho que o mundo mudou, mas isso continua. Mas vamos lá. Acho que, em geral, tem uma overdose de respeito às hierarquias também. Então, é uma aceitação, o que vem de cima, você não questiona, você executa. Então, acho, pelo menos, sei lá, 20 anos atrás, tivemos bem isso. O pessoal, quando nós estávamos numa situação mais difícil, mais olhou para mim, e aí, Kaisa, o que vamos fazer? Eu também não sabia. Para mim foi duro o momento de descobrir que meu próprio estilo, como eu fiz a liderança, a gestão na organização, contribuiu mais para as pessoas se distanciaram do que envolveram. Então, e você foi corajoso de identificar isso? Foi um processo e foi uma dor, logicamente. Mas é uma dor da atualidade, porque hoje em dia o mundo ele é muito mais VUCA do que há 15 anos, quando você fez a sua jornada. E eu percebo que hoje em dia ainda existem líderes, né, profissionais, que eles querem trabalhar esse coletivo, mas eles não conseguem. E aí eu gostaria que você compartilhasse como você mudou internamente para fazer essa mudança de eu determino e as pessoas executam, do vamos pensar juntos e chegar num ponto junto, porque isso parece fácil. Mas a gente tem o nosso ego, né? Que fala, bom, minha ideia é mais interessante, deixa eu controlar isso daqui. Como foi? Eu acho que eu comecei na época de procurar
não soluções, mas procurar reflexões, eventualmente, sobre eu, sobre o tema de ego, por exemplo. Tem um pouco a ver com a espiritualidade também, né? Sim. Então, eu comecei a ler alguns livros. Tem o Eckhart Tolle, que é um spiritual teacher, que lançou livros como O Poder do Agora, O Novo Mundo, que me ajudaram um pouquinho a entrar nesse mundo, refletir sobre meu ego, né? Com certeza foi uma das dores de descobrir ou de enfrentar que eu fiz mais parte do problema do que da solução. Isso daí exige uma coragem muito grande. Isso foi não só corajoso, foi muito doloroso. Então, é a coragem de passar pela dor. Né? Mas isso aconteceu depois de várias tentativas de melhorar o negócio, por exemplo. Eu não consegui, eu não tive mais as soluções. Sim. Então, eu tive que aceitar, eu sozinho não vou conseguir resolver isso. E foi duro, mas foi assim. E depois eu comecei a me auto-observar um pouquinho. O que foi meu estilo de liderança? Foi delegação e controle, né? Comando e controle. E foi muito mais que as pessoas não se sentiram parte da organização. Tive uma separação, não tive conexão com as pessoas. Eu estava na época, tive um escritório no cantinho, com uma secretária na frente, que organizou quem teve acesso, quem não teve acesso. As pessoas já entraram meio tremendo, o que vai acontecer agora? Tentaram mais evitar o contato do que me procuraram. É uma situação de desconexão total, né? Eu queria mudar isso. A mudança começa com você. Né? Você não consegue mudar, ninguém consegue mudar ninguém. Você tem que mudar mesmo e depois você eventualmente impactar com essa mudança outras pessoas. Eu estou absolutamente convencido para mudar a sua dor tem que ser relativamente grande. Porque na zona de conforto não é ótimo, mas tá bom assim, deixa, putz, se mudarmos alguma coisa, quem sabe que vai acontecer, É muito mais tranquilo evitar mudança do que assumir o risco. E você assume o risco quando você simplesmente não aguenta mais a situação. Exatamente. Eu cheguei no ponto... que você estava tendo a sua carreira comprometida, né? Seus resultados. Mas eu falei, inclusive, depois nas primeiras reuniões que nós fizemos com os gerentes, eu falei, eu não vou continuar nessa maneira. Eu prefiro sair da Bosch, eu vou vender coco na praia, mas eu não vou continuar assim, porque para mim não é mais interessante, não é um prazer, um sofrimento nessa constelação. Precisamos engajar as pessoas, precisamos usar a inteligência coletiva e nós temos que mudar. Todo mundo tem que mudar, mas eu vou mudar primeiro e vamos Muito ver legal. o que vai acontecer. Isso já reflete uma mentalidade vou chamar o que eu acredito, de um líder que realmente é líder e lidera. Ele traz para si. Ele vê que a situação não está indo bem, ele não fala, ficou fulano, não. É comigo. Então eu sou o primeiro a me modificar. Isso eu acredito que é uma das características de grandes líderes, é a mentalidade de que a responsabilidade é minha, eu preciso fazer a diferença. E aí me conta um pouco, porque agora eu estou bem curiosa, e eu acredito que as pessoas também. Bom, então era aquele líder mais fechado, e aí o que você transformou, obviamente que com o passar dos dias, dos meses, até dos anos, era fechado, era centralizador, como passou a ser? Uma boa parte foi comigo mesmo, então eu comecei com uma coisa simples, mas tive muito significado para a organização. Eu saí do meu escritório individual, no cantinho, bem grande, com a secretária na frente, e sentei no meio de todo mundo lá.
ao lado da secretária, mas ao lado do outro lado foi um analista, então ficou todo mundo junto. Nós tiramos todas as paredes que estavam lá, separando os vários departamentos, e começamos a automaticamente ter muito mais contatos. As pessoas passaram lá, as pessoas perderam um pouquinho esse medo, achando que, sei lá, que o Kaiser estava fazendo lá. Então, estava sentindo que estava me aproximando, pelo menos fisicamente. Isso foi na estrutura física, certo? Isso agora, dentro de você, dentro de na mim, sua forma de confiar em si, de confiar no outro, a sua abertura, existia uma mentalidade antes que precisou se modificar para que tudo isso acontecesse. Uma consciência e uma mentalidade. O que mudou? Não, eu trabalhei bastante com meu ego. Então, o ego que é normalmente várias coisas, mas duas pesam bastante nas organizações. O ego quer superioridade, ou seja... reconhecimento, né? Não só isso, mas quer mostrar que eu sou melhor do que você. Isso é o meu ego que fala, que me leva a fazer discursos para mostrar que eu sei tudo, me leva a interromper pessoas para falar, não é bem assim, é assado, esse tipo de coisa, essa maneira de ego se manifestar para mostrar eu sou o cara. E o outro relacionado a isso é o ego que é razão. Então, quer colocar você numa situação, você está errado, eu tenho razão. Isso, na minha opinião, de reconhecimento, né? O motivo para qualquer briga, para qualquer até guerra no mundo, que existem posições que aumentam tanto que não existe quase todas as guerras, mínimo empatia, não existe nada, só existe eu com minha razão, eu tenho razão e você está errado. E por isso eu vou me manifestar nessa maneira. Então, uma vez que você começa a entender isso, por outro lado, desenvolve minimamente a capacidade de se auto-observar um pouquinho, criar um pouquinho consciência sobre dos seus comportamentos, como você se manifesta no mundo, como você se comporta. Então, você tem uma grande chance de mudar, porque você passa maior vergonha com você mesmo, quando você às vezes pensa, putz, como eu me comportei agora na reunião, eu só falei, nem ouvi a pessoa falar, eu só interrompi para fazer um monólogo, para mostrar que eu sou o cara, que eu sei tudo, que eu peguei meu celular enquanto alguém fez uma apresentação que ele levou um tempão para preparar, então eu nem liguei. Eu saí da sala porque alguém ligou, que aparentemente foi mais importante para mim do que seguir na reunião. E deixei a pessoa falando ali sozinha. Esse tipo de coisa. Aí tem 1000 oportunidades por dia de se observar e falar, putz, eu tenho que mudar alguma coisa. Então vamos fazer assim, Kaiser, vamos pegar, eu vou trazer alguma situação, vamos trazer para a comunicação, eu vou trazer uma situação, vou trazer 3 situações. E aí você me fala como era antes, e aí a gente pode pensar assim, eu posso chamar, porque na minha visão, eu não sei se você vai concordar com isso, mas quando nós, seres humanos, porque isso não acontece só com líder, acontece com, independente da pessoa, do cargo, acontece isso até dentro do ambiente familiar. Quando a pessoa ela tem essa necessidade de ser visto, ser reconhecido, ela não é segura de si. Ela não tem autoconfiança, o que muitas vezes se confunde, porque quando a gente olha uma pessoa, assim, vamos imaginar você lá na sua sala, colocando as estratégias e é assim que vai seguir. Algumas pessoas, elas podem ler isso como autoconfiança, né? Ou deixar uma pessoa falando sozinha e sair, ou ser muito autoritário,
muitas pessoas leem isso como uma pessoa confiante. Elas enxergam isso, olha e fala, a pessoa é muito confiante. Ela é dona de si, né? Mas na minha visão, a pessoa autoconfiante, ela é essa que você foi se transformando depois, né? Ela escuta. Primeiro, a autoconfiança, do meu ponto de vista, ela tem relação com entender que você não é o suprassumo do mundo. Que você tem pontos bons. Então, é o conhecimento das suas forças e também dos pontos onde você não vai. Que não são não são a sua praia. Então, vem dessa consciência de que eu não sou a super mulher ou o super homem. E a pessoa autoconfiante, para mim, ela se abre para ouvir, ela valoriza o outro. Ela entende que do jeito que ela tem conhecimentos, o outro também tem. E tem visões. Então, não sei como que você enxerga isso. Eu enxergo da mesma forma. Então, especialmente quando você quer usar a inteligência coletiva, você tem que aprender a ouvir e dar espaço para outras ideias que não são suas ideias. Acreditando que ideias boas vão surgir. Com certeza. Mas eu fortemente acredito que a inteligência coletiva é maior do que qualquer inteligência individual. Se você junta 5, 6, 7 pessoas que têm um certo conhecimento, têm a dedicação e a vontade de desenvolver alguma coisa, a solução sempre vai ser melhor do que a minha solução. Isso está escrito num livro. Sempre. Então, isso, para mim, nunca questionei isso. Eu acho que se você conseguir mostrar um pouquinho de humildade, na verdade, o tema de vulnerabilidade, acho é muito importante. E com vulnerabilidade se mostra muito mais autoconfiança do que sendo esse durão meio arrogante que corta as pessoas. Eu me lembro num momento que nós tivemos com nossos líderes, que eles me perguntaram, mas como você quer fazer essa transformação da organização? Eu falei, eu também não sei. Então, isso eu também não sei. Isso é, por um lado, um alívio gigante. E, por outro lado, no primeiro momento, foi um choque para a organização, porque não combinou com a expectativa deles a mim. Não, eu sei que vai. Então, ele está nessa posição para saber como assim que ele não sabe. Eles me desafiaram, mas não melhor contratar uma consultoria ou pelo menos fazer alguns benchmarks para saber o que você quer. Eu falei, eu sei que vamos para lá, pode ser para lá. Com certeza não vai ser para lá. Né? Então, mas vamos descobrir isso juntos. Eu preciso cada um de vocês, eu estou com vocês e juntos vamos resolver esse tema. Eu acho essa conexão com as pessoas, esse suporte, até admitir que você precisa da ajuda das pessoas, porque precisa ser seguro para conseguir isso. Uma grande ilusão que eu às vezes acho realmente absurdo. O líder acha que ele chegou nessa posição porque ele é melhor de todo mundo lá. Tá, o líder em si resolve, se você olha no negócio, resolve nada. Quem faz o negócio acontecer são as pessoas que trabalham com você. Então, você dá direção, você dá um norte no negócio, você ajuda na estratégia, você cuida das pessoas, você desenvolve as pessoas. Isso é uma função do líder, mas não é o líder que faz o negócio acontecer. Sim, mas então, precisa ter autoconfiança para admitir isso. Ou autoconfiança. Ou desespero. Ou, pelo menos, admitir, eu demorei realmente para saber quais são os pontos, eu acho que todo mundo tem isso, pontos que só você tem, talentos que só você tem. Sim, conhecimento então, da essência, né? Concentra nesses pontos para ficar cada vez melhor e baseia a sua carreira nesse caminho. E não tenta ficar omnipresente em qualquer lugar e mexer com qualquer coisa. E tem muito mais coisas que eu não domino do que coisas que eu domino. Sim. Então, eu não tenho a ambição de
Saber tudo. fazer um pouquinho melhor alguma coisa onde estou mediocre. Eu vou continuar sendo mediocre enquanto tem outras pessoas que sabem fazer muito melhor. Então, eu assumo, para mim, eu tenho um monte de necessidades que alguém me ajuda em fazer o negócio acontecer. Não justamente por isso tem gerentes, diretores, tem organizações com várias especialidades, né? E você só precisa conectar todo mundo que vai junto na mesma direção Muito que bom. o negócio funciona. E se você entende como líder de encorajar as pessoas para fazer, para ir numa certa direção, que as pessoas sentem seu suporte. Tem o Simon Sinek que fala, eu concordo plenamente, que o líder tem que gostar de pessoas. Se você não gosta de pessoas, você não adianta. nem sabe tratar as pessoas de uma forma adequada. E extrair delas, né, o melhor. E tem uma outra frase que se chama todo mundo quer amor, né? Todo mundo quer amor, quer dizer todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ser alguém, todo mundo quer ser ouvido, quer ser visto, quer ser importante, quer fazer parte da organização, quer contribuir, quer ter um papel importante na organização. O pior estrago que um líder pode fazer é nunca ligar para alguém que está lá, nunca se interessar pelo trabalho de alguém, né? Então, uma vez que você entende isso um pouquinho, então você consegue se conectar cada vez mais com as pessoas e você começa a servir a organização também. Porque se você não é dono do negócio, eventualmente pode ser um pouco diferente quando é a sua empresa. Você vive isso um pouco diferente, mas normalmente você está contratado, mesmo como CEO, você tem um contrato, não é sua empresa. Então, mas você é responsável por ela. Sim, mas é um poder emprestado. Então, você tem que procurar como vou juntar com as pessoas, fazer o melhor para a empresa. A empresa não te contrata para viver seu status, para se sentir o cara. Máximo, a empresa te contrata para levar a turma junto com você para fazer os melhores resultados possíveis. Para a empresa. Então, você tem que ajudar as pessoas, desenvolver as pessoas. Parte desse todo mundo quer amor é que todo mundo quer alguém que cuida dele, que cuida da carreira dele, que investe nele para melhorar, para crescer. Todo mundo quer crescer normalmente. E não necessariamente na hierarquia, mas com conhecimento. Então, ter o seu valor, né? Assim, se sentir realizado internamente por ter a contribuição. Eu vou pegar, então, as 3 situações, tá? E eu quero que você me fale assim, bom, como era sem a consciência, sem essa consciência que você desenvolveu, e como era antes e como é agora. Vamos imaginar uma situação de delegar uma tarefa. Como era o delegar antes, se é que ele existia, e como se transformou depois. A comunicação para delegar. Eu fui muito assim de criar soluções. Então, quando alguém chegou com um problema, ele chegou para receber uma solução e saiu da sala para executar o que eu falei para ele. Eu mudei isso, que as pessoas que chegaram com problema, eu falei, e aí, que vamos fazer? Que você acha que deve ser adequado, já que você está muito mais perto ao tema do que eu. Então, no início as pessoas assustaram, não estavam preparados para isso. Mas depois eu falei, senta com alguns colegas e pode voltar com os colegas também, mas me dá 2, 3 alternativas e uma recomendação que você queria fazer, que você acha que está certo. Então, eu envolvi as pessoas na criação da solução, que é pelo engajamento.
muda totalmente. Totalmente. Você usando perguntas, você traz aquilo que você falou, todo mundo precisa se sentir amado. Quando você faz perguntas, olha, me fala como você valoriza a pessoa, você diz para ela nas entrelinhas, eu acredito que você tem coisas aí que valem a pena. Isso é um reconhecimento, isso é amor. Né? Muito legal, muito bom. Agora vamos imaginar um feedback de algo que não foi bem. Então você está lá com uma pessoa, como era antes, uma pessoa que chegava, que você tinha que dar um feedback de um comportamento que não foi adequado, como era antes e como se tornou depois. Feedback sempre é difícil, né? Todo mundo fala, eu quero feedback, mas se você realmente dá feedback, as pessoas se sentem muito mal. Tem poucos que realmente conseguem entender isso como uma ajuda para melhorar, né? Então, eu tentei primeiro elogiar muito mais e agradecer. Antes era sem elogio. Agradecer, né? A gente tem muitas vezes a posição, pelo menos eu tive no passado, acho não só eu, a pessoa está lá, ele está lá para fazer isso. Então, se ela faz isso, então é nada mais do que o motivo por que contratamos ela. Né? Obrigação. Mas tem, se você olha, por exemplo, numa reunião, as apresentações internas, que agregam muito pouco valor, né? São apresentações mais para o líder entender e conseguir acompanhar. As pessoas gastam horas e dias para preparar isso. E pelo menos cada apresentação tem com certeza algumas coisas boas que você pode mencionar, ou pelo menos agradecer pelo trabalho que alguém fez na preparação. Perfeito. Acho que esse feedback também mostra que você prestou atenção também. Se você fala, olha, achei nesse slide aqui que você tocou, achei bastante interessante, prestar atenção no momento da apresentação também é outro. Prestar atenção enquanto a pessoa está falando. Deixa o celular ao lado, não toca o celular, que é a coisa mais difícil hoje em dia de resistir quando tem um ping, uma mensagem que chega. Né? Então, e isso quando você pega para ver, você mostra desconsideração. Você mostra que alguma coisa está nesse momento mais importante do que a pessoa que está apresentando lá. E sobre os feedbacks em si, para melhorar, tem que considerar que também um comentário negativo elimina 5 comentários positivos. Então, você tem que trabalhar isso de uma forma suave, mas tem situações também que não dá. Se foi muito ruim mesmo, você tem que sentar com a pessoa para melhorar a situação. E a pessoa tem direito de saber uma coisa que precisa ser melhorada. Sim. Porque na última instância, ou você aceita para sempre mediocridade, ou alguém que faz o trabalho mais ou menos, ou você ajuda a pessoa a melhorar. A progredir. Na verdade, para manter pelo menos seu emprego. Porque senão você tem um monte de gente medíocres, e se você não toma uma iniciativa para melhorar isso um pouquinho, o resto da organização percebe isso claramente também. As pessoas com alta performance também vão falar, tanto faz que eu faço aqui, olha, esse cara ganha a mesma coisa como eu, nada muda, então por que eu tenho que me matar aqui? Então estraga um pouquinho o clima, essa vontade de performar na organização quando você aceita mediocridade. Então, você tem que
mas não numa forma, eu sou o cara que sabe tudo e você está errado. Tem que levar para... Saber conduzir isso de maneira construtiva. Para a situação, se lembra, foi assim, assado, eu recebi a sua informação nessa maneira, eu acho que você poderia ter feito isso, aquilo, como foi para você? E claro, tem casos que as pessoas fecham, falam, não, é assim, eu fiz tudo certo, sua observação, você não gosta de mim, isso outro capítulo. Mas dar mais feedbacks, mais perto a situação é importante, não acumular e depois meio ano você fala de uma lista de 20 coisas que aconteceram meses atrás e todo mundo tenta lembrar como foi mesmo, mas fazer isso relativamente perto ao momento que aconteceu. Né? Muito bom. Isso. Na verdade, a terceira você já falou, que era como lidar com as apresentações das pessoas, mas eu vou trazer uma outra que me veio agora, no lugar dessa. Imagina você antes, fazendo uma apresentação, antes, e alguém questiona a sua apresentação, e ela vai contra o que você diz, ela discorda do que você disse na sua apresentação, ela levanta a mão e discorda. Como você reagia antes e como você passou a reagir depois? No passado, eu, no mínimo, teria defendido fortemente a minha ideia e deixado claro que eu estava certo e a pessoa estava errada. Antes de realmente tentar assimilar a informação, refletir e tudo mais. Foi quase reflexo. Né? Uma defesa. Isso aqui é meu território, então nem entra. Eu sou o cara aqui que você acha que você é. Acho que isso mudou, isso mudou significativamente depois. Então, tenho bom exemplo nos... Você acha que não mudou? Eu mudei, mudei bastante, baseado na ideia que a inteligência coletiva é maior do que a inteligência individual. Eu acho que quando você não dá espaço nisso, você fecha as oportunidades que tem lá. Você se limita para uma miopia muito forte de desconsiderar um monte de outras opções enquanto você insiste na sua. Né? E quanto mais dá espaço para ouvir coisas diferentes, então maior é a chance de que o resultado é muito melhor porque considera muito mais elementos. Né? Entendo, mas vamos imaginar ali na hora acontecendo. Na hora acontecendo, eu tenho um exemplo bem prático. Nós tivemos uma maneira de acompanhar as pessoas na carreira deles. Para fazer o próximo passo, você entrou num grupo de talentos, o famoso talent pool. Você precisava uma indicação e nós, como gerentes, nós tínhamos antes definido o que todo mundo entendeu como bom gerente. Quais são as características de bom gerente. E nós usamos isso como referência também de avaliação quem deveria entrar nesse pool de talentos. Então, eu tive candidato que trabalhou, uma pessoa que trabalhou comigo, e eu apresentei essa pessoa no grupo. E as pessoas não compraram a ideia. Então, eles falaram, olha, onde você encontra empatia nessa pessoa? Onde você encontra humildade, coração, conexão com outras pessoas? Então, pode ser que com você é assim, mas conosco o resto da organização não é assim. Então, foi recusado o meu candidato e
eu saí da sala e pensei, putz, nem isso eu consigo mais aqui. Estamos tão democráticos agora. E depois eu refleti e fiquei feliz, porque é uma prova da segurança psicológica que você tem na organização, que as pessoas têm coragem de levantar a mão e discordar de você. com Olha que você. interessante. Então foi para mim um momento de pensei, yes, conseguimos. Eu tenho a confiança das pessoas que eles não têm medo de retaliação, de expor suas ideias. Então muito foi legal, muito bom. Leon, eu ficaria conversando desse assunto com você muito tempo, porque é um assunto que eu acredito muito, que é esse pré na cabeça, na mente e no coração do líder, para que ele seja um grande comunicador. A autoconfiança e a mentalidade, desenvolvimento de uma consciência de espectro mais amplo, sobre si e sobre os outros. Agora tem um passo que eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para a nossa audiência, que é o terceiro pilar do meu método, que é a comunicação intencional. Eu acredito que para fazer essa travessia, você precisou de intencionalidade, você precisou de intenção, você precisou querer fazer isso, você precisou querer fazer essa comunicação que extrai o coletivo do coletivo. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que precisam e querem fazer essa transição, ter uma comunicação mais segura, que impacta de uma maneira mais ampla e que conduza um time para os objetivos da corporação. Qual é o conselho que você dá para essa pessoa? O que você diz? Qual que é a sua principal mensagem para ela? Para mim, seja autêntico e seja genuíno com as suas intenções, inclusive. Então, eu não acredito que já vi muitas apresentações de um monte de colegas, se você trabalha numa empresa grande, muitas vezes você sente que a pessoa quer vender alguma ideia para você. Pode ser que nem a pessoa mesmo acredita nessa ideia, só está te manipulando numa forma para você comprar essa ideia e seguir o caminho dele. Eu fortemente acredito que as pessoas percebem isso. Pode ser que é uma pessoa retoricamente excelente, mas você sente, putz, está tão polido, tão redondo, não é autêntico. Eu acho que toda a sua intenção tem que ser genuína, tem que ser de coração aberto. E tem que ser realmente uma coisa que você acredita. Não tem como fingir alguma coisa. Tem que ser verdade para você. Verdade que você defende porque você está convencido que isso é verdade, envolvendo outras pessoas também. Se você se fecha, insiste na sua ideia, tenta manipular as pessoas ou não tem conexão. Ou não responde de uma maneira adequada também às perguntas que tem na organização. Acho que comunicação, especialmente numa transformação dessa, é super, mega importante, porque as pessoas têm medo, né? Têm medo das mudanças. Então, você tem que comunicar com toda a transparência possível e não pode fingir ou não pode falar, isso vamos resolver, sabe, esse famoso enrolação que as pessoas sentem que, putz, tem alguma coisa lá, mas ele não quer falar. Então, isso desmotiva as pessoas, isso tira a energia da organização, isso desconecta, inclusive. Então, essa autenticidade junto com a genuidade, acho que isso é fundamental. Pelo menos para mim foi. Fundamental, fantástico, fantástico. E isso, na década de 90, passou a ser necessário, essa conexão, e daqui para frente
Eu acredito que os líderes que vão se sobressair, sobreviver no mundo da inteligência artificial, são os que vão conseguir gerar conexão autêntica com as pessoas. Porque isso é a única coisa que sopra, honestamente. É. A máquina não tem sentimentos, tá certo? É. Então, você quer ter um chefe que é uma máquina? Não. Então você vai ter uma IA. Você quer IA. uma pessoa humana. Mas essa pessoa tem que ser humana mesmo. Exatamente. Senão não faz diferença e com a inteligência artificial. E o humano passa por tudo isso que você trouxe, né? Passa por ser bom em algumas coisas, não ser bom em outras coisas, passa por reconhecer a sua própria essência, para descobrir que quando ele valoriza o que ele tem, ele também passa a entender que os outros são bons em coisas que ele não é. Isso tem muito a ver com o humano, né? Muito legal. Muito obrigada, Leon. Imagina, foi um prazer. Muito obrigada. Obrigado. Eu tenho certeza que essa conversa, para aqueles que desejarem, pode ser um divisor de águas. Muito obrigada pela sua contribuição para o Oratória Executiva e para todas as pessoas que estão nos acompanhando, que são a audiência aqui do podcast. Muito obrigado. Bom. E parabéns pela jornada, parabéns pela vida, pela carreira, e que eu acredito que tenha realmente valido muito a pena, porque te fez evoluir como pessoa. Isso, né? Com certeza. Se tornar que eu acredito que seja o objetivo de todos nós nessa vida, né? Nos tornarmos uma pessoa melhor a cada dia. Parabéns, porque a sua carreira te proporcionou. Muito obrigado. Muito legal. E que conversa inspiradora, e que fala que trouxe questões que realmente são o fundamento, formam o fundamento de líderes que vão realmente construir algo significativo no mundo de hoje e daqui para frente, então nem se fala. Se essa conversa te inspirou, deixa aqui um comentário para o Leon ou para mim. Se você tiver dúvida, deixa aqui que a gente vai ter a alegria de te responder, e compartilha com todas as pessoas, todos os líderes que você deseja ver crescer e também se tornar uma grande pessoa, como foi o caso aqui do Leon. Muito obrigada pela sua audiência. É um prazer ter você aqui. E nos encontramos daqui 15 dias com mais um episódio do Oratória Executiva, porque liderar é comunicar com intenção. Você sente que tem desafios na sua comunicação executiva? Acesse o link do diagnóstico executivo gratuito que está na descrição desse episódio e descubra o que trava o seu posicionamento estratégico.